Vamos falar um pouco sobre a validação de notas de entrada, dando uma especial atenção para uma situação que pode acontecer quando tentamos fazer a incorporação das notas fiscais emitidas pelos nossos fornecedores. Quando falamos do item Notas com Problemas, precisamos antes falar de uma outra opção do menu denominada Validação de Nota de Entrada. Essa opção fica disponível no menu da loja e é através dela que identificamos quais são essas notas com problemas, ou seja, aquelas que precisam primeiro ser ajustadas pelo usuário para que possam ser aprovadas ou rejeitadas pela loja. Para visualizar isso, vamos então primeiramente ao menu da loja, acessando a opção Inventário e dentro dela a Validação de Notas de Entrada, que dá acesso a uma tela onde o 3S Checkout relaciona todas as notas de entrada registradas no sistema, sendo que para apresentá-las devemos apenas selecionar um período para que o sistema traga as notas dentro do mesmo. Aqui vemos as notas que foram lançadas de forma manual, o que é indicado pelo ícone com o formato de uma pequena mão, e também aquelas recebidas de forma automática, indicadas pelo ícone em formato de nuvem, que são carregadas aqui pelo processo automático que consulta as notas emitidas contra o CNPJ da loja diretamente na Cefaz, e que faz essa importação automática para o nosso sistema em intervalos de aproximadamente 2 horas. Aqui temos então as informações básicas, como a data da nota, o seu número, a indicação do fornecedor de quem foi realizada a compra, o status da nota e a informação de quantos itens ela possui. Na coluna Status, vemos que as notas podem ficar em várias situações, como aprovado, rejeitado, com erro ou pendente. Toda vez que uma nota é registrada no sistema, seja de forma automática ou manual, ela virá inicialmente com status pendente e será necessária então uma ação da loja, que precisa clicar em editar e na janela que se abre, validar as informações e aprovar ou rejeitar a nota. Assim, é importante dizer que os itens que compõem essas notas somente darão entrada efetivamente em nosso estoque a partir do momento que forem validadas e aprovadas. Porém, existem situações em que as notas apresentam um status diferente, que indicam erro, ficando assinaladas com um ícone em vermelho com um ponto de exclamação, que indica que há algo errado no cadastro do fornecedor ou no item para essa nota. Para corrigir esta situação, é necessário então acessar a opção Notas com Problemas, mas ela não fica disponibilizada no menu da loja. Somente temos acesso a esta opção através ou do menu do franqueado, que poderá ajustar as notas do seu grupo de lojas, ou do menu gerencial, acessado pela franqueadora ou, no caso de uma rede de lojas próprias, pela matriz. Para o exemplo deste vídeo, vamos mostrar como isso é feito pelo franqueado, mas o processo é o mesmo se for feito pela franqueadora ou pelo gestor das lojas próprias, pois cada um em seu menu terá acesso a essa mesma opção intitulada Notas com Problemas. Uma vez dentro do menu franqueado, se estiver posicionado dentro do nível de grupo de lojas, não das lojas individuais, dentro da opção Inventário, observamos que para este nível de acesso fica disponível a opção Notas com Problemas. Fazemos inicialmente um filtro pelo intervalo de datas e, se quisermos, até especificamos qual loja queremos pesquisar. Conseguimos aqui visualizar então todas as notas que estão com problemas. Localizamos a nota que queremos trabalhar, nesse exemplo a nota 58464 do fornecedor Sendas, que acabamos de ver com status de erro na loja. Clicando no ícone de edição, aquele com o desenho de um lápis, o sistema vai apresentar uma janela intitulada Notas Fiscais com Problema, mostrando no canto superior esquerdo os dados gerais do fornecedor e no canto direito os dados gerais da nota em si. Na parte inferior, relacionará todos os itens da nota já apontando qual o motivo do erro na coluna Status. Observamos aqui neste exemplo que todos os itens estão com o status faltando produto, o que indica que esses insumos não estão associados a este fornecedor dentro do 3S Checkout. Para fazer o ajuste, clicamos no botão Editar e será então exibida uma janela simples com o título Produto com Problema. Neste caso, o fornecedor enviou uma mercadoria em sua nota fiscal com o código 1064752, que o sistema não conseguiu identificar em nosso cadastro. Isso porque, vamos lembrar, para cada fornecedor que cadastramos no sistema, precisamos indicar os insumos que ele nos fornece e dizer qual o código que ele usa em suas notas fiscais. E isso não foi feito para esse código. Caso você tenha qualquer dúvida em relação a esta etapa de associação dos nossos itens aos itens enviados pelos fornecedores em suas notas, por favor acesse depois os materiais referentes aos temas Cadastro de Fornecedores e Validação de Notas. Por hipótese, vamos dizer que esta mercadoria que o fornecedor enviou nesta nota com o código 1064752 corresponderia ao nosso item Lata de Suco Del Valle Sabor Uva. Aqui na janela Produto com Problema, vemos que os dados do item da nota ficam numa cor cinzentada, indicando que não podem ser alterados. Como no caso dessa nota se trata de compra de mercadorias, o que vamos fazer é associar este código do item da nota ao nosso código de item cadastrado no 3S Checkout. E para isso, o primeiro passo é indicar o tipo de mapeamento.
Clicando nessa caixa de seleção, o sistema apresenta as opções de mapeamento existentes. Se estivéssemos tratando aqui de uma nota de serviços, onde, por exemplo, um fornecedor tivesse feito uma manutenção e emitido uma nota eletrônica DANF contra o nosso CNPJ, essa nota também poderia ser tratada aqui. Mas nesse caso, não estaremos associando o código do produto do fornecedor ao nosso estoque, pois estaremos tratando de uma nota de serviços. Assim, se clicássemos em despesa, o sistema permitiria que escolhêssemos uma categoria para associar essa nota a uma despesa dentro do nosso controle financeiro. Mas não é o caso da correção que estamos demonstrando aqui. E, apenas para efeito de esclarecimento das três opções existentes nessa caixa de seleção, se clicarmos em ignorado, o sistema entenderá que deve simplesmente desprezar esse item. Mas isso faria com que essa nota fosse aceita, mas não daria entrada no nosso estoque e nem faria nenhum registro financeiro desse item especificamente. Ou seja, para a devida correção de uma nota com problema, que esteja apresentando esse status faltando produto, o que precisamos fazer é associar o código do fornecedor ao nosso código, e para isso clicamos na opção Item de Inventário. Uma vez feito isso, o sistema apresenta então uma lista com todos os itens disponibilizados pela franqueadora, para que o franqueado possa associar os seus fornecedores. Nesse exemplo, podemos observar que nenhum dos 3 itens estão disponíveis nessa lista, nem os sucos Del Valle e nem a farinha. É que, para que a nossa loja possa fazer uma associação, é necessário primeiro uma etapa anterior. A franqueadora, ou o gestor da loja matriz, no caso de lojas próprias, é quem determina quais itens podem ou não ser associados a fornecedores locais pelos franqueados. Isso é feito, portanto, pela franqueadora através do menu gerencial. E é da seguinte forma. Acessando o menu gerencial, observamos que o franqueador tem dentro da opção Inventário o acesso à opção Itens. Clicando nessa opção, vamos selecionar o item que desejamos consultar, no caso, primeiramente, o Del Valle de uva. Pesquisando apenas com a palavra Del, verificamos que os códigos 1018 e 1017 apresentam os sabores uva e pêssego, que são os que procuramos. E acessando o Del Valle uva, vamos identificar que existe um checkbox determinado Item não pode ser cadastrado em fornecedores por lojas e franquias. E é por isso que ele não aparece na lista de itens passíveis de associação lá para o franqueado. Para que isso seja permitido, a franqueadora precisa então desmarcar esse checkbox e clicar em salvar, fazendo o mesmo para os demais itens que compõem essa nota fiscal que está com problemas, que são o Del Valle de pêssego e a farinha de trigo. Uma vez que esses 3 itens estiverem em associação a fornecedores para franqueados e lojas liberada pela franqueadora, podemos retornar agora ao menu do franqueado e consultar novamente aquela nota. E veremos que, ao clicar agora no tipo de mapeamento Item de Inventário, a janela Item passa a apresentar a farinha de trigo e os sucos Del Valle de uva e pêssego. Agora o franqueado já pode associar o produto de código 10664752 do fornecedor ao nosso item 1018. O passo final é determinar então a conversão adequada entre a forma que o fornecedor nos entrega este item e a nossa unidade padrão de controle. Como aqui o código do fornecedor indica que o suco Del Valle é entregue em unidades e o nosso item 1018 também é controlado em unidades, a conversão é simples, devendo ser de 1 para 1. Uma vez salvo, observaremos que o status do item passou agora a ser ajustado, e o mesmo deve então ser feito para todos os itens dessa nota fiscal. Clicando, portanto, no Del Valle de pêssego, faremos o mesmo caminho, selecionando o item de inventário e agora associando ao nosso código 1017, que é o Del Valle pêssego em lata. Uma vez que o fator de conversão também é de 1 para 1, nesse caso, devemos inserir o valor 1, ou seja, indicar para o sistema que todas as notas fiscais deste fornecedor que tiverem itens com o código 10647119 darão entradas com a mesma quantidade no nosso estoque para o item com o nosso código 1017. Para finalizar, o último produto a ser ajustado é a farinha de trigo, o que faremos pelo mesmo processo. No caso agora, associamos o código 1022122 do fornecedor ao nosso código 7014, farinha de trigo. E como a própria descrição já indica que o produto é fornecido em pacotes de 1 kg e a nossa unidade padrão também é quilograma, nesse caso a conversão também será de 1 para 1. Só queremos ressaltar que neste exemplo todas as conversões foram de 1 para 1, ou seja, este fornecedor nos entrega as mercadorias na mesma unidade padrão que controlamos nosso estoque, que é em unidades no caso dos sucos Del Valle e quilos no caso da farinha de trigo. Mas se por hipótese a farinha, por exemplo, nos fosse fornecida por este fornecedor em sacas de 50 kg e não em pacotes de 1 kg, a conversão aqui seria diferente. E isso é fácil de entender. Se o fornecedor não estivesse vendendo 100 pacotes de 1 kg, mas 2 sacas de 50 kg, então aqui a unidade vinda da nota não seria PC1, como está aqui. Seria algo como SC ou outra sigla que indicasse tratar-se de sacas. Então a conversão nesse exemplo hipotético seria 50. Só assim o sistema saberia que, se chegassem 3 sacas na nota fiscal, ele deveria somar no estoque a quantidade de 3 vezes 50, ou seja, 150 quilos no nosso item farinha de trigo.
Bem, uma vez que todos os itens foram ajustados, vamos fechar esta janela e consultar a loja para ver se agora o status deixou de ficar com erro. Ao entrar no menu da loja e consultar novamente esta mesma nota fiscal, observamos que aqui em nosso exemplo, ela continua com status de erro. Afinal, por que isso aconteceu? É que ficou faltando, depois de fazer o ajuste dos itens da nota, uma etapa fundamental, que é o reprocessamento daquela nota. Voltando à tela do franqueado, podemos observar aqui no canto superior direito que existe um botão intitulado Processar Notas Pendentes. Ou seja, depois de fazer quaisquer ajustes, é necessário clicar nesse botão para que o sistema volte a processar todas as notas que estão com erro e identificar se as situações de cada uma foram resolvidas. Clicando nesse botão, portanto, o sistema apresenta a mensagem de alerta indicando que a solicitação de reprocessamento foi executada. Agora sim, podemos clicar em Fechar e vamos voltar novamente ao menu da loja para verificar como ficou o status dessa nota. Observando agora novamente essa mesma nota dentro do ambiente da loja, veremos que o status deixou de ser erro e passou a ser pendente. Agora sim, essa não é mais uma nota com problema e já podemos tratá-la normalmente entrando no botão de edição e fazendo a aprovação ou rejeição da nota, que será tratada normalmente como todas as demais notas pendentes. No caso de qualquer dúvida com relação ao processo de aprovação de notas, agora que ela não está mais na relação de notas com problemas, por favor acesse os materiais específicos referentes ao tema validação de notas e lançamento manual de notas, que complementam esse assunto e estão disponíveis no portal de treinamentos. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo vídeo.